em direção à história we have seen humana. that the Messiah is coming, Nós vimos que o and that the Messias coming está of the Messiah vindo is a e mere que a trigger. vinda do Messias é As you um can mero see, gatilho, Well, como that vocês timeline podem is not very ver, good, but, quando esta the linha coming do of the tempo, Messiah a vinda do take Messias the church para is a levar a trigger igreja that rolls out a é um cascade. gatilho que When the Messiah desencadeia comes and uma takes the church cascata. into heaven, Quando o Messias vem e then leva a igreja judgment para o befalls the céu, earth for 7 então o years. juízo vem sobre a terra por 7 And we have anos. seen that E the nós 7 vimos years are que os divided 7 into two. anos estão divididos em The dois. first 3.5 years are called the Os tribulation. primeiros 3 And anos e then meio são chamados The next tribulação. 3.5 years are called the Então, os great próximos 3 tribulation. anos e meio são chamados We have a seen that in grande this age, tribulação. Nós vimos The que Lord nesta era, Almighty has used o me Senhor across the globe Todo-Poderoso me usou através do to globo emulate, to give you a little para glimpse of what dar is para coming. vocês um pequeno vislumbre do que está vindo. The prophecy of coronavirus, A December profecia do 1, coronavírus, 2015, 1º de years dezembro de before, 2015, with all the claramente details, where it will 4 come anos from in Asia. antes, com Hospitals todos will os be overwhelmed. detalhes, como There will be viria lack da of Ásia, os equipment. hospitais Everything, ficariam every detail. sobrecarregados, falta de equipamento, And then 4 years tudo com later, you saw detalhes. Então, 4 anos mais January tarde, vocês viram 2020. janeiro de fulfilled like 2020, quando se cumpriu assim. And so, you have seen in this Então, age, vocês viram nesta era the Lord enacting, o Senhor giving you a small glimpse, a imitando, window, dando para vocês to uma see what janela is e um coming. vislumbre daquilo que está what is vindo, coming in the future. daquilo que está vindo no And futuro. the purpose is one E o and one, propósito é somente that it um, may affect é que how ele you possa live on the earth afetar now. como você vive na terra agora. That it may affect and Que possa determine afetar e how determinar faithful you walk with the quão Lord, how fiel holy você andará com o you Senhor, become in this life. quão santo você se tornará nesta vida. We have seen Nós vimos the earthquakes, os the terremotos, nations I have as gone and nações às judged quais eu fui e with julguei unbelievable com earthquakes. inacreditáveis terremotos. Haiti until now, Haiti, até agora, since we last went to desde Haiti que and nós spoke that fomos ao judgment, Haiti e decretamos and struck aquele them juízo down, e os ferimos and you lá, can see on your screen right você there when pode we went ver to na work sua them. tela lá, quando nós fomos para Until now, they adverti-los, have not recovered. até We agora have- eles we have não se gone back, they've recuperaram. invited us Eles for nos restoration. convidaram para voltarmos lá e fazermos a restauração. The earthquakes in Mexico, Os terremotos no México, many other earthquakes, muitos outros terremotos globalmente. Nepal, Japan, Japão, Yushu, Yushu, China, Taiwan, Taiwan, even look até at that mesmo, Mexico, olha o tremendous. México, tremendo. And then Taiwan, Então, I Taiwan, even eu até dramatized mesmo 6 years dramatizei earlier 6 anos how antes one como building que would um 6 years, edifício, 2012, 6 anos, and 2012, 2018 it would be fulfilled. cumpriu-se em 2018, meu Senhor. Surely the Lord has Certamente dramatized what is o coming. Senhor está dramatizando o que está vindo para que você possa ouvir o que Ele enviou seus servos para fazer. Veja, 6 anos antes, o terremoto obedeceu às minhas palavras e fez exatamente isso. Eu não sei se eu deveria aplaudir ou chorar. Eu acho que eu deveria chorar por isto. Very dreadful. Muito temível. And so, this is what we're talking Então, about é now. disto que nós Just be estamos seated falando and agora. people don't just sit down, Sentem-se, wherever you get a sentem-se, seat, you por sit. favor, onde tiver um lugar para Wherever. sentar, sentem-se. Okay. So, Então, we're live on air. So we have seen very clearly Então, nós vimos muito claramente that you have the que end time vocês events, the têm rapture os of the eventos church. do tempo do fim, o arrebatamento da After the igreja. rapture of the church, Depois do the arrebatamento earth da goes into igreja, 7 years of a terra unbelievable entra em 7 tribulation anos and great de tribulation. inacreditável And then the tribulação second e grande coming, tribulação. when now you come Então, a with him. segunda vinda, quando vocês then agora after that, voltam com Of Jesus. course, there's so much we're going to say about that second Então, coming há here. muito que And nós then temos que the- falar the- dessa the- segunda the- vinda the aqui. millennial reign, Então, o 1000 reino years milenar, of the reign of 1000 Christ. anos do reinado And then de the eternal Cristo. state after Então, the o great estado white throne eterno
reino depois do juízo do grande trono branco. O que nós vimos hoje, o que você tem que levar para casa, e é importante, nós vimos que há um céu temporário chamado o céu temporário. O céu presente, o presente céu. Quando alguém morre, agora nascido de novo, vai para esse céu. E no arrebatamento, eles irão com o Senhor para esse presente céu. Então, 1 Tessalonicenses 4 elabora muito bem isso quando ele diz, e então estaremos com o Senhor para sempre. Agora você entende o que o Senhor quis dizer, que quando você vai para este presente céu, você estará com ele lá, mas quando ele voltar, você virá com ele, e então durante o reino milenar, vocês estarão sentados em tronos, é isso que nós vamos ver aqui. Depois disso, tem 1000 anos de paz, o diabo estará amarrado por 1000 anos. Então agora finalmente você terá o juízo do grande trono branco, onde aqueles que se recusaram a receber Jesus, as outras religiões, os cristãos que brincaram com a salvação e rejeitaram a cruz, todos eles vão estar de pé diante daquele trono com todos os seus pecados com ele. Entretanto, vocês estão tendo e tiveram uma grande oportunidade tão linda de aceitar o Messias. O Messias diz, eu já morri por vocês, a única coisa que você tem que fazer é me aceitar de todo o teu coração. Então você tem o caminho para entrar no glorioso reino de Deus. Mas rejeitar isto, as consequências são insuportáveis. Nós vimos no livro de Zacarias, capítulo 11, que é verdadeiramente insuportável, certo? Então, agora, eu sei que na cronologia dos eventos tem o arrebatamento da igreja. Então, a era da igreja, esse tempo da era da igreja, que se chama a longanimidade do Senhor. A era da igreja. Então, a era da igreja é a longanimidade do Senhor aqui. Então, o arrebatamento da igreja. E então, a tribulação e a segunda vinda. Então, eu quero olhar a segunda vinda. Então, depois voltamos para a tribulação. Ok? Muito obrigado. Então, podemos olhar algumas das escrituras que dão profecia da segunda vinda de Cristo. O livro de Lucas, capítulo 1, 31 a 33. Ele diz, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi, e ele reinará para sempre. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, para sempre, eternamente. E o seu reino jamais terá fim. E nós vimos muito claramente que este é o anjo Gabriel, aquele que falou comigo, vocês se lembram? O anjo Gabriel é enviado para dar essa profecia para Maria. E esta é a profecia que ele dá. Que haverá um trono, que haverá um tempo quando a profecia de Natã se cumprirá neste reino, neste rei que você está segurando, Maria. E ele diz que o anjo Gabriel está dizendo que haverá um tempo quando o Senhor Jesus voltará do céu com os santos arrebatados, o povo que ele levou na glória depois de 7 anos, ele volta com eles para estabelecer este trono. Estamos juntos? Isaías 9, 6 e 7, a segunda vinda. E ele diz o seguinte, Isaías 9, versículos de 6 a 7, ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Agora, um filho é dado por Deus, certo? Sim, nascido de Maria, mas dado por Deus. O filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros? Ainda não. Vocês se lembram do livro de Daniel 9, versículos de 24 a 27? Diria que ele viria na semana 69, morreria na cruz, e naquele tempo ele não levaria o reino. Ele irá sem nada. Então é na segunda vinda, quando ele
voltar é que ele vai estabelecer o reino, o governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, significando que ele é o príncipe da monarquia do céu. Agora, olha isso. Nós olhamos essas tremendas decorações aqui. Deus poderoso, o que significa? Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Nós olhamos. Da próxima vez. Então, com Judas 1, 14 e 15, a profecia mais antiga, quando alguém se levanta na Bíblia, chamado Enoque, e dá uma profecia do Senhor. A mais antiga profecia em Judas 14 e 15, ele diz o seguinte: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca destes homens. Vejam, o Senhor está vindo com milhares e milhares dos seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram da forma mais impiedosa, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Deixe-me abrir isso para vocês. Isso aqui é muito poderoso. Logo depois da criação, o Senhor criou Adão e o formou, Eva. E então, ele disse, o sétimo daquela linhagem. Então, Enoque se levanta e dá uma profecia. A primeira profecia, a profecia mais antiga da Bíblia, quando alguém se levantou e profetizou. Um homem. Aleluia. E o que é que esta profecia diz? Você pode imaginar que tão cedo quanto aquela primeira geração, Deus queria advertir toda a humanidade a respeito das consequências do pecado. Este pecado desenfreado, que vão no pecado descontroladamente, pecado sexual, mentiras, drogas, tudo isso. E ele diz que ele os advertiu já desde o início, que o pecado, versículo 15, que o pecado teria consequências. Que o pecado teria consequências nefastas, mortais. E que as consequências do pecado seriam de tal forma que a forma como você vive na terra agora, tudo que você faz na terra agora, vai determinar o seu destino final, o seu destino eterno. Quer seja no lago de fogo ou no glorioso reino de Deus. E ele disse aqui que o Senhor está vindo para julgar todos. Você está vendo aqui a palavra todos? E para convencer todos os ímpios. Quem são os ímpios? As pessoas que não são nascidas de novo, aqueles que não aceitaram Cristo, aqueles que estão dizendo, eu sou ateu, eu não creio em nada, aqueles que dizem outras religiões também, eles não aceitaram Cristo. É por isso que nós temos que alcançá-los. Os ímpios, você tem que definir quem são estes. Ele está advertindo as pessoas que não aceitaram Cristo, inclusive os cristãos na igreja que receberam Cristo, mas continuam no pecado. Estes são ímpios. Ele está vindo para eles, para convencer eles, os ímpios, todos os ímpios, a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram na sua impiedade. E acerca de todas as palavras insolentes e desafiadoras que os pecadores ímpios falaram contra Deus. Então,
Contra quem os Number ímpios one, pecaram? they have Número sinned against the Lord Número himself. eles pecaram contra o próprio Senhor. The Lord God himself. O próprio Senhor Deus. Number two, Número they have 2, sinned against eles Christ pecaram himself. contra o próprio Number Cristo. three, they have sinned Número against 3, God, the Holy eles Spirit pecaram himself. contra o próprio The Deus, triune o God, the Espírito Trinity of God. Santo, o Deus triuno, a Trindade de Number Deus. four, they have Número sinned 4, against their Bible. eles They pecaram have done contra a ungodly sua acts Bíblia. against Eles the Bible, fizeram atos, ungodly words. cometeram He's atos saying it's coming ímpios to contra a judge two Bíblia. things, the As acts and palavras, the words. ele está vindo para julgá-los em So duas they have coisas, also os atos sinned e as against the palavras. Bible. Então eles They have também sinned pecaram against contra a palavra, contra a Christianity. Bíblia, contra o Being cristianismo, born again. ser nascido de novo. They've rubbished it, they've blackmailed Eles it. jogaram isto They say fora it's e caluniaram e disseram, não, isso aí não é nada. And sometimes you are the E reason algumas they've done vezes that. você vê a razão pela qual Because eles you've not fizeram been isso. holy. Porque So a they have not igreja seen não anything tem right from sido above. santa. É por isso que eles não viram nada de But they have especial em sinned against the vocês. Bible. Mas eles Against pecaram contra a Christianity, Bíblia, against the contra o Christians, cristianismo, against contra os holiness, cristãos, against contra a righteousness, santidade, contra a against a justiça, separated contra uma vida separada. And so, Então, he's coming to convict ele está them vindo para convencê-los disto. He's coming to convict Ele them está vindo para and judge them convencê-los for e their julgá-los ungodly acts pelos atos and their defiant ímpios words, e as abuse palavras insolentes, that they have spoken against. desafiadoras que So eles this falaram was- contra listen ele. now. This Então, was ouça the isso first- agora. really Esta the foi first generation. realmente a primeira And geração. right from when creation E já begins like desde this, quando the a Lord criação stands up and começa raises assim, the flag and o says, Senhor "Be se careful levanta now with sin." levanta uma bandeira e fala, Sin will cuidado determine com o your pecado. O pecado vai, If you'll vai not determinar live o in seu sin, if destino. you'll follow my Se decrees você and não reject viver sin, no you'll pecado, enter the seguir kingdom os of meus God. mandamentos e rejeitar you o go pecado, rampant você vai sin, entrar no you'll reino de enter- Deus. you'll enter Mas se and você end up seguir o into the pecado lake of fire. desenfreadamente, você So com many certeza vai prophecies entrar there, no blessed lago people. de fogo. And so I want just Então to há raise muitas one thing profecias there. aqui, povo Revelation chapter abençoado. 1:19 as we Eu begin. quero levantar uma coisa Because of aqui, time, I need to put it Apocalipse, faster. capítulo 1, Revelation 1:19, it says Apocalipse in King James, it says the 1:19, following. eu quero ler Revelation na 1:19, versão King it says the James. following. Apocalipse says, 1:19, ele diz: Write the things which thou hast seen, escreva as coisas and the que things viste, which are, as and coisas the que things são which shall be hereafter. e as coisas que hão What de are the things which acontecer thou hast seen? depois He has daqui. seen the vision of the Então, o Christ. que foi que ele viu? Ele viu a visão just de seen the vision Cristo. of the Christ. Ele tinha acabado de ver The a visão glory de of his Jesus second coming, Cristo, a glória da And then sua the things which segunda are the vinda, church certo? age, right? E quais são as coisas que the são? things Ele which está shall falando be da era da hereafter. igreja, That's certo? what we're handling E as now, coisas que right? virão. Então é com isso que And nós so, vamos I lidar want us to go agora. right away to the Então, second eu coming quero of the ir Messiah. imediatamente à And remember segunda that is vinda do 7 years Messias. after the rapture E of the lembre-se church, que right? isso é 7 anos depois do arrebatamento still da together? igreja, certo? Ainda estamos Thank you very juntos. much, my sons Muito and obrigado, daughters. meus So filhos let's e look at the filhas. second coming of Christ. Então, vamos ver a segunda vinda de Cristo. Now, Agora, the second coming of a the Christ segunda vinda de Cristo has characteristics. tem I want to lay out características for you. que eu quero estabelecer para There are vocês. features that Há define the second características coming of the que Christ. definem a segunda vinda de Cristo. And I want you to turn with me to Zechariah E eu chapter quero que 14, vocês abram verses 1 to comigo 5. no livro de Zacarias 14, Number one, versículos we de look 1 at a Zechariah 14, 5. 1 and 5. He Então, says, número 1, vamos olhar a Zacarias, over here says, capítulo "The 14, day do 1 ao of the 5. Lord is coming. Ele diz, eis que vem o Jerusalem," dia okay, do yes, very good. Senhor. The day of the Lord is coming. O dia do Senhor está vindo. Jerusalem, when Jerusalém, your possessions will be quando plundered, os seus bens divided serão up within your divididos very e repartirão no meio de ti. I will gather all the nations to Eu Jerusalem reunirei todas as to fight nações against it. em Jerusalém para lutar The contra city ela. will be A captured. cidade será capturada, houses ransacked, tomada, as and the casas women saqueadas e as mulheres look at this violentadas. now. These Então, wars you olha see isso going on agora. in Israel right Estas guerras que você vê acontecendo One em day, Israel agora, Jerusalem will be um captured. dia
Jerusalém It será will fall. capturada, ela vai cair. These wars you see going on in your news. Estas guerras que você vê The war, acontecendo you nas see, Hamas notícias, comes, do a this, guerra what que they você vê, attack and all Hamas this. faz isso, One eles day atacam. Jerusalem will fall, Dia according to Jerusalém vai scripture, cair de prophecy. acordo com a Escritura, profecia bíblica. And it will be the worst E moment será ever. o pior momento Because he que já says, existiu, porque ele Many diz: nations will gather to fight muitas Jerusalem, nações to serão fight against reunidos Israel. para lutar contra Jerusalém, He contra says Israel. all the nations. E ele diz todas as And then he says, nações. Então the ele city diz: will a be captured, cidade será conquistada, capturada, meaning it will fall, right? significando ela vai Into the cair hands of the enemy. nas Then he mãos do says, inimigo. the Então ele houses diz: ransacked, as meaning casas door to serão door, right? saqueadas, significando de You saw de the porta em example porta. recently when Hamas Vocês went to viram os kibbutz, exemplos they went door recentemente to quando door, right? Hamas foi até o kibbutz? Eles foram de The porta em biggest porta, scale of certo? it. A maior escala que And podia the women acontecer. raped, unbelievable, E as unbelievable mulheres what happened, violentadas. É inacreditável o abuso que vai half of the city acontecer will lá. go into Então ele exile. diz: Look at metade da cidade Half irá of the para city o will flee. exílio, metade And he da says, cidade but the fugirá. rest of the people Mas ele diz: mas will o be restante do taken povo from the city. Rather, não will not be será taken from the city, tirado I da beg your pardon. cidade. Will not be taken, meaning Eles there will be não a slaughter. serão tirados da cidade, significando que haverá uma matança, seen um that massacre. Eu já vi este Remember massacre. 2024, Lembre-se, June, when I went to 2024, Israel, junho, quando eu fui a I stood Israel, there and spoke to the eu city. fiquei de pé lá e falei I com a said, cidade. Jerusalem, I have seen a big slaughter Eu here. disse: Remember how the Jerusalém, Lord eu showed vi me uma the grande beheading matança and the aqui. dead bodies Lembre-se going que o like Senhor this me and mostrou a and decapitação smearing blood. e os So corpos it will be separados terrible. da This cabeça prophecy estavam will be lá fulfilled. se estrebuchando e o Jerusalem sangue will esguichando. fall. Então, isto vai acontecer, essa profecia. It's a terrible Jerusalém thing to vai reject the cair. Messiah. Continue Ai, verse 3. é uma coisa terrível rejeitar o Then Messias. the Lord will go out Então, and continuando. fight against those Então, o nations Senhor sairá à guerra he contra fights aquelas in a nações, day of battle, como ele meaning faz the Lord no will dia come da now. batalha. Ou seja, o Senhor On virá that day, agora. his feet will Naquele stand dia, on the os Mount seus of pés Olives, estarão east of sobre o Monte Jerusalem. das Oliveiras, a Remember, leste this de is not it. Jerusalém. This is now from Lembre-se. the other gate, Não, from isso é the agora other da hill. outra But I porta, think na one of outra them is the colina. Mount of Olives Mas eu somewhere. acho que uma When I was delas é o standing at the Monte das exact Oliveiras, location where quando the eu estou Messiah no will local step. exato I think it's a onde o picture Messias somewhere. vai tocar. Eu acho que nós It's temos over here, uma right? foto em algum Yes, lugar. there is even a Está cathedral aqui. there. Tem uma There's a catedral cathedral lá. Tem até mesmo uma catedral. Yeah, that's Deixa the eu one. ver. Sim, I, é I esta. think it's the one. I need to see it well. Eu acho que I é stepped esta. my feet Eu at the pisei os exact meus pés location no where the local Lord showed me that exato when he comes from onde o heaven, Senhor me his mostrou feet que will quando ele step vier down. do céu, o pé dele vai pisar And there lá. will be an earthquake. E haverá That um mount- very good, terremoto. yes. The Mount of Olives will do O what? Monte Will das split Oliveiras vai open. fazer o quê? I even Vai showed that, abrir. look, this is the Eu place até the Lord has shown mostrei. me. He's gonna Veja, come like este é o lugar que o Senhor me and the mostrou. mountain Ele will vai split vir aqui. open. E a montanha vai dividir em dois. And then a valley will be E então um vale será formado. So in Zechariah chapter Então, 14, em Zacarias he's capítulo saying the 14, ele following. está He's dizendo saying, o seguinte, "On that ele está day, his feet dizendo will stand on the que Mount of naquele Olives, dia os east seus of pés estarão Jerusalem, sobre o Monte and the das Mount of Oliveiras a Olives will be leste de split Jerusalém, in two e o from Monte east das to west, Oliveiras se forming a dividirá ao great meio, valley, de leste a and oeste, half of the mountain formando will um move grande north, vale, half south. e I metade have do seen monte this event, será it will removido happen. para o norte e outra The Lord metade has para o shown me sul. this event. Eu já vi este And evento then he goes on to acontecer, o say, Senhor já me "You mostrou will este flee evento. by the Então ele mountain diz, valley, vocês fugirão for pelo you'll meu flee by the vale mountain entre os valley, for it will montes, be extended entre os to montes, Azel. pois You'll ele se flee as estenderá you até fled Azel. from the earthquake Vocês in the fugirão days of como Uzziah, fugiram do king of terremoto Judah. nos dias de Uzias, rei de Judá. Then the Lord my God Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos com ele. Quem são estes santos? Vocês, a igreja arrebatada. Então essa é a narrativa da segunda vinda. Há muitas outras escrituras, mas por causa do tempo nós podemos ir lá apenas com duas. Então na segunda vinda o Senhor Jesus volta para o Monte das Oliveiras e os pés dele pisam no pé das oliveiras, no Monte das Oliveiras. É isso que nós vimos até agora. O Senhor Jesus vem ao Monte das Oliveiras e os pés dele pisam no Monte das Oliveiras. É por isso que se chama a segunda vinda de Cristo. Desta vez ele vem na terra. No arrebatamento ele vem no céu e ele puxa a igreja. É por isso que eu estou dizendo a todos globalmente para preparar as nações para isto, certo? Aleluia. Então,
Number 2, Isaiah Número 2. 63, 1 and 5. Isaías 63, de 1 a 5. Eu estou tocando nas características daquele dia. Quais são as propriedades? Quais são os frutos mais próximos que você pode pegar e receber instrução? Aleluia! Isaías 63, versículos de 1 a 5. Eu agora estou olhando a segunda característica da gloriosa vinda do Messias, na segunda vinda de Cristo. Ele diz: quem é este que vem de Edom, que vem de Bosra, com as suas roupas tingidas de vermelhas? Quem é este que no manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força, do seu poder, da sua vitória? Então ele diz aqui: sou eu que falo de vitória, falo em retidão, poderoso para salvar. Ele diz, por isso que a Bíblia diz, nós estamos aguardando o nosso Salvador do céu. Ele diz, poderoso para salvar, ele é o Salvador. E eu vou explicar isso para vocês em um momento. Então ele diz: por que as suas roupas estão vermelhas como as de quem pisa uvas no lagar? Então ele diz: sozinho eu pisei as uvas no lagar, e das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira e os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa e eu manchei a minha veste. Posso explicar isso para vocês? Isso aqui é muito sério. Ele está dizendo que nós temos duas opções: ou aceitar Jesus, recebê-lo e receber todos os benefícios, as curas, aleijados andando, cegos enxergando, a segurança da salvação e o reino de Deus, longe da tribulação, ou rejeitar Jesus. E então, vocês não são a colheita, vocês se tornam as uvas que são esmagadas no lagar. Posso colocar novamente? Nós já lemos Apocalipse 14 antes. Em Apocalipse 14, nós vimos que quando a colheita da terra está pronta, ou seja, as pessoas estão prontas para serem levadas para o céu, então a iniquidade do iníquo vai estar muito alto naquele tempo. Então a pele deles estará muito fina. Então quando ele pisar estas uvas maduras para a destruição, o sangue deles vai esguichar. Isso é sério. Nesta vida nós temos escolhas, podemos escolher Deus ou o pecado e vamos sofrer as consequências. Deus diz: sejam santos, sejam justos, temam a Deus para vocês entrarem no reino de Deus. Mas aqui, olha isso agora. Ele veio agora para Jerusalém e quando ele veio lá, então o que acontece? Ele agora veio para lutar, para batalhar. E nós sabemos que batalha é essa. Essa é Armagedon. Aleluia. Então, se você vier a Israel, mesmo se você ficar em Jerusalém, você vai em direção a Haifa, você vai ver o vale. Você vê o vale de Jezreel, então você vai ver o vale do Armagedon, onde aquela batalha vai acontecer. Então, olha isso agora. Essa é a segunda característica da vinda dele, certo? Estamos juntos? Aleluia. Então, ele diz: então, as vestes dele estão vermelhas. É como se eles perguntassem para ele: por que as suas vestes estão vermelhas? Significando, ele está indo para Bosra. Eu já vi ele quando ele vem. E toda Jerusalém, o monte do templo do Senhor, é tudo coberto de verde, com as folhas verdes. Eu já descrevi isso globalmente, lembram? Então eu vi o Senhor no templo, eu vi o templo milenar, o templo do milênio. Então ele está dizendo que agora, quando ele vem para fazer batalha. Depois de fazer a batalha, eu realmente não sei o que vem primeiro. Talvez ele possa construir o templo primeiro. Não, eu não sei. Mas eu vi o templo do milênio. Eu até mesmo descrevi a porta em arco, entalhados maravilhosamente os desenhos naquela porta que está virada para dentro. Então, de qualquer forma, ele vai construir o templo, vai esmagar o inimigo no vale, vai atravessar o vale em direção a Bosra, quando Israel estará escondido lá por 1260 dias. Você pode pôr para mim
Apocalipse capítulo 6, que o Senhor, Apocalipse 12, 6. A mulher fugiu para o deserto, isso é a Jordânia, no lugar que Deus preparou para ela. Esse é o lugar chamado Petra, na Jordânia, onde ela será cuidada durante os 1260 dias. Então, a minha profecia vai se cumprir. Quando eu falei da guerra de Gaza, se cumpriu. Quando eu falei com o embaixador israelense, eu falei, por favor, prepare-se para a guerra, está vindo em outubro. E ele não acreditou e aconteceu lá. Agora, quando eu encontro o embaixador israelense, ele falou, oh, profeta do Senhor, você falou outubro e aconteceu em outubro e nós não ouvimos. É por isso que em junho, eu fui a Israel eu mesmo, quando eu vi a guerra contra o Irã vindo. Nós concordamos com o embaixador de Israel e ele falou, vai você mesmo lá e fala com o governo de Israel. Nós falamos com vocês e eles não ouviram, aconteceu. É por isso que nós deixamos São Paulo, Brasil, fomos direto para Jerusalém e eu disse, eu vejo mísseis vindo. Encontra membros do parlamento, líderes, todo o tempo encontrando líderes. Quando eu saí depois de 2 meses depois, as bombas iranianas caíram e isso aconteceu. Essas palavras que foram ditas em Israel se cumpriram. Isso é sério. Então, agora, a segunda característica está aqui desenrolando diante dos nossos olhos, aqui em Isaías 63. E ele está correndo lá e ele disse, pisei sozinho. Você se lembra de Isaías 61? Quando ele fala, quando ele escondeu, ele só falou até o ano do favor de Deus. Ele não continuou. Por quê? Porque quando Jesus veio primeiro, ele trouxe a graça e o amor e a salvação. Mas quando ele vier agora, ele vai trazer a ira. Então, essa é a próxima parte, o dia da vingança. É este dia aqui, quando ele vem para julgar o pecado e todos os afilhados do pecado, do diabo. Então, versículo 4, ele diz, pois o dia da vingança, vocês se lembram de Isaías 61, quando ele leu na sinagoga? Ele não mencionou, ele diz, pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. 5, eu olhei, mas não havia ninguém para me ajudar. Mostrei assombro e não havia ninguém para me apoiar. Por isso, o meu próprio braço me ajudou e a minha própria ira me sustentou. Ele está vindo. Ele está voltando, mas a segunda característica é que Jesus está vindo para salvar Israel. Número 2, Jesus está vindo para salvar Israel. Número 1, na segunda vinda, quando ele vier, os pés dele vão pisar no Monte das Oliveiras e vai acontecer um terremoto. Número 2, agora nós vemos que quando ele vem para salvar Israel de Bosra. Então, porque lembre-se que naquele tempo eles fugiram. Jerusalém tem que cair, eles vão fugir. O anticristo colocou uma estátua no templo e comandou que eles adorassem. E eles disseram, não, este não é o Senhor, não é Jeová, nós não podemos adorar. Então, eles vão matá-los, o anticristo vai mandar matá-los e metade deles foge para este lugar. Então, em um ponto eu disse, por favor, não fujam por este lado, tem um genocídio preparado. Vai por este lado. Eu já dei essa profecia. As próprias suas testemunhas vão conduzir Israel para fora do massacre. Então ele vem para salvar Israel da matança. A segunda característica, ele vem para salvar Israel. Joel 3, 17, 19, ele vem para salvar Israel. Ele vem para salvar Israel e ele diz, mas o Egito ficará desolado, o deserto de Edom, porque a violência foi feita contra o povo de Judá, em cuja terra eles derramaram sangue inocente. Então, a terceira característica, Apocalipse 16, do 12 ao 16. Apocalipse 16, 12 a 16. O sexto anjo soou. O sexto anjo derramou a sua taça. Isso não é trombeta, são o juízo das taças.
Então, o sexto anjo derramou a sua taça no grande trono, no grande rio Eufrates, e a água secou-se para preparar o caminho para os reis do leste. Então, os reis que vêm do Oriente. Então, eu vi saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, essa é uma das ocasiões quando Deus coloca todos juntos. A trindade falsa, a trindade iníqua. Essa é uma das escrituras onde eles são colocados todos juntos. O falso profeta, o anticristo e o diabo. São demônios que realizam sinais miraculosos, que eles vão aos reis do mundo inteiro a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Você sabe qual é essa batalha? O Armagedon. Então, olha isso agora. Deixe-me explicar para vocês o significado disso. Agora mesmo, o Senhor está formando o seu exército. Desde que Ele nos enviou para vocês, nós estamos preparando todas as nações para entrar. Esses são os exércitos com quem Ele vai voltar para onde? Para Jerusalém. Então, o Senhor agora está reunindo as nações para o lado deles. Minha filha vai te curar, minha filha, no poderoso nome de Jesus. Você ficará bem. Há um poder massivo aqui. Você pode ver os aleijados que andaram. Você vê um agora na tela. E eles são sempre assim. Os aleijados estão andando aqui na tela. Você está vendo? Aleijados. Você está vendo? E há muitas fotos. Você vê quando eu voltei da Itália e você sabe que este aleijado, o decreto foi dado quando eu estava fazendo serviço de cura em Rossano, na Calábria, e então no Quênia, um total aleijado levantou lá no Quênia, e este aqui estava se arrastando, ele estava se arrastando pelo seu estômago, 9 anos sem nenhuma injeção, sem remédio, a não ser que houvesse um transplante de cérebro, e eu decretei no serviço de cura em Rossano, Calábria, ele levantou e andou, e nessa semana ele foi para a escola, com a sua mochilinha, e ele estava falando com a sua mãe. Ele não falava, tinha incontinência urinária fecal e ele babava. Esta semana ele foi para a escola com a sua mochila. Nós temos isso em todo o nosso WhatsApp, todos têm. E nós celebramos, eu até mesmo enviei para o Randy. Pessoalmente, estou chocado que ele não tem. Esse menino agora foi para a escola esta semana. Então, nesta semana ele foi para a escola. Eu quero ver isso. Isso foi circulado. Todos têm isso no seu celular. Todos receberão. Ele foi para a escola esta semana com a sua mochila e estava falando muito bem com a mãe e respondendo. Ele não falava antes. Era mudo. But there are 10 people there. What are they doing? There are 10 people who are being paid. I even sent it to Randy and he replied me. Eu enviei para o Randy e ele disse, eu já recebi. Eu estou chocado que você recebeu de mim. Você que deveria enviar para mim, certo? Isso é o que aconteceu nesta semana. Aleluia! E ele está falando. E ele está mais forte. O Senhor deu para ele a vida dele, a vida de Cristo. O Senhor devolveu a vida dele. Mas os médicos tinham dito, esqueça. Ele vai ficar nesse chão para sempre. É por isso que eu disse que há tanto poder aqui. Você não vai voltar para sua casa doente, com gripe. Há um poder massivo aqui, minha filha. Obrigado. Então, Ahmednagar. Olha outro aleijado em Ahmednagar. Até Ahmednagar. Eu dei a profecia 1 ano e 8 meses antes de chegar em Ahmednagar. Então, a delegação da Índia disseram, por favor, eu sei que nós temos autoridade, que o senhor tem autoridade para vir e a chuva vier. Professor Joshua, da Zion Radio.
Então, quando o senhor vier, o senhor poderia trazer chuva? Então, quando eu fui, eu dei uma profecia na porta do hotel. Quando eu chegar, o céu vai abrir e a chuva vai cair. Olha lá na porta, nos degraus do hotel, 1 ano e 8 meses antes. Até mesmo as flores da recepção estão aqui. O próprio professor Joshua está aqui, muito sério. E você sabe que tem muitos. Eu sei que ele até colocou algum outro lugar. Aqui, recentemente, em Paris, França, a mesma coisa. Dei um passo à frente e falei, agora a chuva vai cair. Pum, o céu abriu e a chuva caiu. E olha o que se tornou, olha o que aconteceu. Veja, ele vai te mostrar mais chuva, porque tornou-se mais sério. Ele vai mostrar todos pulando e saindo correndo para fora do local da reunião. Então eu vi, todos correram para fora para a chuva. Houve chuva intensa, houve chuva muito intensa na França. And he's putting single screens. I may need to know you much, Randy, one day. Hallelujah. Hallelujah. Single screens, eh? On the radio website is double screens. What is this? There is that event there. Veja este evento lá com muita chuva lá. Cadê? Randy. Não, isso é quando nós chegamos no hotel, a chuva aumentou. Mas tem o local da celebração. Hoje eu preciso de um relatório. Chuva massiva aconteceu na França. E também Costa do Marfim, Abidjan. Vocês veem isso? Apenas quando entrei. Põe toda a profecia. Eu me ouvi a mim mesmo. Essas são as palavras de Randy. Randy, essas são as palavras do Senhor. Não brinque. Eu ouvi a mim mesmo celebrando, dizendo, choveu aqui. Então eu vi as nuvens. As nuvens de chuva. Quando eu mencionei as nuvens, olha o que aconteceu lá. Eu mostrei para os seguranças e todas as câmeras. Quando eu acabei de mencionar, eu vi a nuvem de chuva. Veja o que aconteceu no céu instantaneamente. Olha o que aconteceu instantaneamente. Aleijados levantaram e andaram, cegos enxergaram, tudo muito massivo. E no ano que passou, aconteceu em Ahmednagar, Venezuela, Paris, França, Guangzhou, Coreia do Sul, aconteceu em Taipei, Taiwan, cada país, ao Brasil, Ilha de Itamaracá, quando o Senhor me comandou para abrir o céu e a chuva cair. Aleluia! Eu estava na Costa do Marfim e foi incrível. Agora você achou a chuva de Paris? Então agora, nós vimos que a primeira característica daquele dia é que Jesus retorna para o Monte das Oliveiras, os seus pés pisam no Monte da Oliveira do lado oriental, certo? Aleluia. E número 2, nós vimos qual é a escritura que declara que Jesus virá para salvar, para resgatar Israel. Número 3, nós agora vemos que Jesus derrota o anticristo em um lugar chamado Armagedon. Armagedon. Passo a passo, povo abençoado. E vocês vão ver a mensagem para a igreja deste tempo presente sobre isso. Estão prontos? Vocês estão prontos? Eu preciso que vocês sorriam, porque nações foram deixadas de lado. Ai, Quênia. Vocês vão carregar este avivamento? Eu vejo que Rufus não está levantando a sua mão. O quê? Have you heard that? What is that? Yeah, supporting. You must carry the revival. Vocês têm que carregar o avivamento. Senão você vai jogar isso no lago de fogo. Quando você vê o Senhor me colocando assim, no meio do jejum,
Você And very honra fast. isto e Because it has rapidamente, eternal consequences. porque tem consequências See, no, we're eternas. Estamos no meio do jejum e o profeta veio para nos So, ensinar. the Então, second isso é sério. characteristic we have A seen segunda is that he característica comes to que nós rescue vimos Israel. é que ele vem para resgatar Hallelujah. Israel. Please let's Aleluia. today. Por favor, vocês têm que ter uma reunião He comes hoje. to rescue Israel Ele from vem para Bosra. resgatar Israel de Bosra. And the third one, he defeats E o the terceiro, ele Antichrist derrota o at the anticristo valley of Armageddon, the no valley of Vale do Armageddon. Armagedon, And now we are no Vale reading do Armagedon. E nós 16, estamos lendo o verse Apocalipse 12 16, on, we are on 14, do it says, versículo "The 12 em demonic diante, spirits", again, let me ele repeat diz, this. deixe-me repetir This isso, is há very espíritos demoníacos, isso é He's muito saying sério. Ele está that right dizendo now, as the Lord is using que agora us mesmo, to enquanto o recruit an Senhor army está for nos Jesus, usando right? para recrutar To um prepare exército an para army Jesus, that will come para with him preparar back um to exército Jerusalem, que voltará com he's ele para saying- Jerusalém, he's saying ele that está the devil is dizendo also que o busy. diabo também está ocupado. Yes, he's also Sim, busy ele recruiting também an está army for ocupado himself. recrutando um exército para ele This is mesmo. serious. That's Isso why é you need to sério. move faster É por isso and que bring vocês people to precisam Jesus. se mover Give mais them rapidamente, love of trazer Christ, pessoas grace of para Christ. Jesus, Give them dê para eles o amor de repentance, that they may be Cristo, able to a go to graça the de Lord's Cristo, side, right? arrependimento, para que eles possam estar do And so he lado do goes on to Senhor, say, we're certo? reading until verse Então ele 16. continua He says, dizendo até o versículo "Look, I 16. come like a thief, Ele diz no and 15: blessed is the one who stays Eis awake que and venho keeps como his ladrão, clothes with him, so that feliz he may not aquele go que naked permanece and be vigilante, shamefully conserva as exposed." suas Verse vestes, 16. para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. 16. Então ele reúne os reis juntos em um lugar chamado Armagedon. Então a terceira característica é que Jesus vem para fazer batalha e derrotar o anticristo no Armagedon. Aleluia! Muito sério. Muito sério, povo abençoado. Então, Apocalipse capítulo 19. Do 11 ao 21, então você vai ver o desenrolar. Em um ponto nós vamos ler todo o capítulo, mas agora ele diz: vi o céu aberto, e eis diante de mim um cavalo branco, e o seu cavaleiro. Lembre-se que eu toquei este cavalo no céu. Este é um tempo temível demais na igreja, porque este que está falando aqui entrou no céu e fisicamente tocou este cavalo branco do Senhor. Isso é sério. Isto é absolutamente muito grave. Que eu fisicamente, eu disse, as patas dianteiras, as coxas dele é maior que eu. Ele é muito forte. Não é um cavalo normal, é um cavalo forte e musculoso. Um cavalo poderoso. E eu vi a glória do Senhor sobre ele, e ele está correndo, e o relincho do cavalo. Aleluia! Então ele diz: vi o céu aberto, e eis diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, e na sua cabeça há muitas diademas. E ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com manto tingido de sangue. E o seu nome é a palavra de Deus. Vocês se lembram? Isaías 63. As vestes estão manchadas de sangue por causa da ira do juízo. Vocês se lembram quando eu vi ele no céu naquela visão? Ele não tinha apenas o cinturão de ouro ao redor do peito. Eu vi o Messias. É por isso que eu venho até você. Isso é sério, certo? Eu vi o Messias. Isso é sério. Você tem que pertencer ao glorioso Cordeiro de Deus para entrar no reino de Deus. É por isso que eu estou falando. E os exércitos do céu o seguiam. Quem são esses? São vocês e os anjos, as hostes celestiais também. E os exércitos do céu seguiam vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Por que nós dizemos que são vocês? Porque nós temos pessoas novas aqui. Deixe-me explicar também. Porque tem o arrebatamento da igreja. Há um evento que está prestes a acontecer. O Senhor falou comigo a respeito disso. Este evento chama-se arrebatamento. Literalmente, o Senhor virá no céu e ele vai puxar, atrair aqueles que são eles, terão corpos gloriosos e vão subir. Pode mostrar o corpo glorioso, Randy, como que é? Eles terão corpos gloriosos.
Vocês veem agora, este que fala com vocês tem um corpo glorioso. Então, eles terão corpos gloriosos também. Quanto a mim, eu tenho um corpo glorioso. Eu tenho dois tipos. Eu tenho um corpo físico e um corpo glorioso. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem, poderosos profetas, com S, eles são os dois corpos gloriosos, os dois corpos que você vê aqui. Então, o que eu estou dizendo é isso. Há um evento prestes a acontecer. E você tem que ser nascido de novo, receber Jesus, tem que pertencer a Ele para poder ser levado naquele evento quando acontecer. Depois disso, a Bíblia dá uma profecia de 7 anos de total juízo. Destruição acontece aqui. E você vê que o mundo já está caminhando para a destruição. Então, quando você vê que o inverno está vindo, quando já é outono, a brisa começa a vir, você sabe, o inverno está chegando. Então você pode saber que a guerra que eu profetizei da Ucrânia, eu disse que o líder deste país vai tomar o território de outro país. Ele disse, esse é o nosso povo, eles falam nossa língua, tem a nossa cultura. E quando a guerra rompeu, Vladimir Putin veio e repetiu as minhas palavras na TV. Este é o nosso povo, fala a nossa língua, tem a nossa cultura. Foi chocante. E os líderes sêniores estavam sentados aqui numa tenda quando eu disse isso. Então você pode ver as guerras, o Covid, a guerra em Israel. Você pode ver a forma como as pessoas estão, as coisas estão se modelando na terra. Então, muito brevemente, você sabe que haverá destruição. Mas aqueles que receberem Jesus não vão entrar na destruição. Ele vai levar vocês. E vocês irão e vão entrar no céu, no reino de Deus. Então, eles terão um corpo glorioso como esse. Ninguém nunca andou na terra que tem dois corpos. Isso é por agora, por causa da missão na qual o Senhor me enviou para fazer com que esse povo creia, ouça, obedeça e saibam que a realidade está aqui. Caso contrário, aconteceu poucas vezes. Está acontecendo somente agora. Como vocês veem isso agora? No livro do Apocalipse, capítulo 19, novamente. Então, você vê os exércitos dos céus cavalgando em cavalos brancos. Então, quando ele vem com a igreja arrebatada, ele vem do céu. Então, quando ele vem na primeira vinda, ele não vai pisar na terra, a igreja vai até ele. Mas na segunda vez, quando ele vem para restaurar o reino, ele vai pisar na terra. Então, se você nascer de novo agora e receber Jesus, você vai para o céu e fugir dessa destruição. Agora você volta com ele para Jerusalém, então ele está te descrevendo como parte da comitiva dele. Aleluia! Então ele diz, os exércitos dos céus estão seguindo em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, resplandecente e limpo. Versículo 15, ele diz, sai da sua boca uma espada afiada com a qual ele ferirá as nações, e ele as governará com cetro de ferro. E ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Muito sério, povo abençoado. Ele está vindo para julgar. Ele está vindo para julgar o pecado e a rebelião, certo? Vocês sabem disso. Então, no 21, ele diz, não temos muito tempo, ele diz, na sua coxa, ele nasceu. Então eu vi um anjo de pé no sol, clamando em alta voz, dizendo às aves que voavam pelo céu, venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Eu quero dar tempo para que mais tarde eu vá para Apocalipse 19, andando a partir do versículo 1, abrindo sobre esta ceia e outra ceia também. Então deixe-me parar aqui, então mais tarde eu sei que eu vou confrontar todo o Apocalipse 19 e eu vou a cada um desses eventos para que vocês possam pregar isso e se preparar para este evento e preparar as suas igrejas em suas respectivas jurisdições como líderes dessa terra. Então, todo este evento é o que você vê em Daniel 9, 27. Então, agora, uma quarta característica é Apocalipse 20, do 1 ao 4. Nós estamos lidando a segunda vinda. Eles dizem, seu manto em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, a quarta característica é que Jesus amarra, prende Satanás por 1000 anos. Aleluia! Ele o amarra por
1000 I anos. saw an angel Apocalipse coming down out of 21, heaven, 20, versículo having 1. the key to E the vi um anjo abyss, descer do céu, and holding trazendo a great chain na in mão his a hand. chave do There, brothers. abismo e tendo uma seized grande the corrente dragon, em sua mão. that Ele ancient prendeu o serpent, dragão, a who is antiga the devil, serpente, or que é o Satan, diabo, and bound him Satanás, for 1,000 e o years. acorrentou por Let's 1000 clap to anos. Jesus first Vamos of all, aplaudir para Because Jesus. the devil has Vamos disturbed the aplaudir. world. Porque o mundo perturbou, He has o made diabo marriages perturbou break. este mundo. Ele He has destruiu made people casamentos, drink and drive and fez die, as become pessoas married. beberem, He has made baterem people o do carro e drugs and morrer, end up in a pessoas situation entrarem where they em are addicted, drogas, cannot come onde out. agora eles são viciados, não conseguem devil has sair. done big, O bad diabo things. tem feito So, coisas if the Lord is horríveis. announcing a prophecy Então, that the se o day Senhor cometh está when he will anunciando uma hold him, profecia que o capture dia him, vai chegar, bind him, quando ele vai and agarrá-lo, drive out, he capturá-lo, says, and bound him for acorrentá-lo 1,000 e years. prendê-lo por That is 1000 a anos. celebratable Oh, day. isso é um dia de And he says, verse celebração. 3, Aleluia. verse 3, E ele He diz, o threw versículo him 3, into the ele o abyss, lançou no and abismo, locked and fechou-o sealed it over e him, pôs um to selo keep him sobre from ele deceiving the nations para anymore, impedi-lo until de the enganar 1,000 as years nações ended. até que terminassem After os that, 1000 anos. Depois he must disso, be set é free necessário for que a ele short seja while. solto So por this um is the pouco de scripture that tempo. celebrates the Então, millennial esta é a reign. escritura que celebra o you can reino even go milenar. back there Então, and você count pode how many voltar lá e times contar he mentioned quantas about vezes 1,000 years, ele millennium, menciona in that 1000 scripture. I anos, think it's about o 6 milênio, times. nessa We did escritura. Eu count acho que with the 6 young vezes. bishops here in one Nós earlier contamos study com os this week, bispos right? aqui antes, I think it's 6 times or 5. nessa semana. 6 times, yeah. 6 vezes Hallelujah. ele menciona 1000 anos. So, Aleluia. one of the Então, characteristics of the uma return das of Christ características is that do the devil retorno is de finally Cristo bound. é que o diabo finalmente é So you can live preso. free from Satan. Então você pode viver Hallelujah. livre de Satanás. And then the Aleluia. other one is Revelation chapter 24 Então, outra é and 6. Apocalipse 20, do 4 ao 6. Revelation 24 and 6, the other characteristic. Apocalipse 20, do I 4 ao saw 6. thrones on Outra which were característica. seated those who E had vi been given tronos em authority que to se judge. assentaram And aqueles I a saw quem the havia souls sido of dada those who had autoridade been para julgar, beheaded e vi as because almas of the dos que testimony foram of Jesus, decapitados por and causa because do of the word of testemunho de God, Jesus they e por had causa stood da with. palavra de And then Deus he que eles, says, they que eles had not sustentaram. worshipped the Eles beast não or his tinham image, adorado a and had besta, not received nem a his sua mark on imagem, their e foreheads não tinham or on recebido their a sua hands. marca They na came to testa nem life nas mãos. and reigned with Eles Christ 1,000 years. ressuscitaram So e the fifth reinaram com item is that Cristo the durante Messiah, 1000 anos. the Lord, O the quinto Christ, item will é que o establish Messias, o David's Senhor, o throne. Cristo, vai estabelecer o trono de Davi. Hallelujah. So today we are handling the second Aleluia! coming then, right? Então, hoje nós estamos lidando The com a features segunda of that vinda, event, certo? then As we'll go características deste evento. Então, nós iremos mais he will fundo. establish the throne of David. Então, ele estabelecerá o trono de As the prophecy has Davi, said, como a he will reign on the profecia throne of his disse. father David. Ele He will reign on the throne reinará of his no father trono David. do seu pai He will Davi. reign on his Reinará father. no trono Hamburgo, do let seu me pai meet you Davi. people, you and Wairunge and Ser Siri depois Valco desta instead. reunião, para This time abençoar around, vocês, I porque eu want quero ver revival in avivamento. the big Desta right? vez, eu quero And the ver other nations avivamento too. grande. The Meru nation, As Meru, outras nações também. A nação Dr. Meru, Mwendwa Dr. Mengwa, is not here, right? ele não But está there are aqui, other certo? leaders from Mas há Meru outros here. líderes So de we are going to meet Meru. today, but first Então, nós Central. vamos nos encontrar hoje. First Mas Central. primeiro, o Hallelujah. Central. So you Aleluia! see another characteristic. Então, você right vê outra característica aqui. there. He's saying he will Ele está finally dizendo establish the que ele throne of his finalmente father David. estabelecerá o It trono has been do seu spoken pai by Nathan Davi. the prophet. Foi falado Spoken por, and spoken by por the Natã, angels o and profeta. everybody. Foi Finally it falado will e take falado place. pelos anjos e todos, The até que glorious finalmente throne of vai David will be acontecer. established O on that glorioso day. trono de Very Davi será serious. estabelecido naquele dia. Muito So, sério. Então, Why is all this happening? por que é We que tudo already isso saw the está prophecy of Daniel acontecendo? chapter 2, Nós já vimos a 44, profecia de 45, Daniel 2, that 44, the kingdom of 45, God is que o come. reino de Deus está The kingdom of vindo. God is O coming. reino All de Deus this está is a vindo. rollout. Tudo isso é um A cascade to the desenrolar, glorious é uma kingdom of God. cascata em direção will ao all glorioso end up reino de in Deus. the bigger Tudo kingdom of isso God. vai acabar, todos The Bible acabaremos says, no and then grande the end reino will de come Deus. when he hands Então, over a the Bíblia kingdom diz, to the Father, então right? virá o fim quando ele entregará o reino para o Even the Pai, millennial certo? reign is just Até 1,000. mesmo o reino Remember the milenar é, prophecy é says 1000 anos right? só. Mas The lembre-se kingdom que a profecia dizia para there sempre. only Então two não é places. só Either 1000 the anos. kingdom of God Então há or the somente lake of 2 fire. lugares na eternidade, ou o And I reino de know Deus that ou o in your lago de great fogo. mind, E eu sei you que na really don't sua want to enter the mente lake of fire, vocês realmente não querem nobody entrar does. no lago So de please, fogo, this is certo? very Ninguém beneficial. quer. Então, por favor,
favor. Isso aqui é muito bom para vocês. Let's see how Então, it happens. vamos ver como acontece. Matthew 24, Mateus 24, 27 to 31. do 27 ao 31. Once you're there, we'll read together.
Quando He você says, chegar lá, nós "For vamos as ler lightning juntos. that comes from the east is Porque visible assim in the west, como so o will be raio, the coming of o the Son of relâmpago Man." vem do Look at leste this até o now. oeste, assim também The coming será of a Christ at vinda the do Filho do rapture Homem. A vinda is de Cristo without anybody no knowing. arrebatamento Nobody knows the day. será, You will ninguém not sabe even o dia know. nem a hora, It just ninguém happened like sabe. that, right? Vai Like a simplesmente thief. acontecer At an aqui, hour you sim, least como ladrão, expect. na hora quando você Okay, menos let me put it better espera. for those who may not have been Deixe-me here. colocar melhor When para os que Christ não will estavam come aqui. to take Quando his holy Cristo people who vier have para received levar o seu Jesus povo born santo, again, que recebeu like Jesus, all of you nasceram de sitting here, novo, plus my son and como daughter, todos when vocês he comes to sentados take you aqui, to meus glory, filhos e that filhas, coming is quando going ele to be at vier an levar hour nobody vocês knows. para a glória, And he will ele take virá em only um those dia e who are hora his que into ninguém the sabe, kingdom of God. ele vai levar And we've somente seen os that que são 7 years later dele he para o comes to reino de Jerusalem. Deus. E Now, você vê que this is 7 what anos we're mais handling tarde now. ele vem para Jerusalém. This Mas é particular com isso coming, que he nós says, is no estamos secret, lidando. because Versículo as lightning that 27 de comes from Mateus the east 24, is visible ele where? diz, porque In assim the como o west. So relâmpago it is sai no do Oriente e secret, se it's mostra public. até o Ocidente, So então will be the não coming é of the Son of segredo, é público. Assim Continue também verse será a 27. vinda do Filho do Homem. Versículo Wherever there is 27, a carcass, 28. there the vultures Onde will houver gather. um cadáver, Meaning ali there se will be ajuntarão os dead bodies, there will be arbustos. wrath, right? Significando que haverá There will be ira, judgment. haverá And cadáveres, it says, haverá verse juízo. 29, Então, no versículo immediately 29, after the distress of imediatamente those days, após a tribulação the daqueles sun will dias, be darkened, o sol and the escurecerá, moon will not give e a its lua light, não and dará the sua stars luz, will fall e as from the estrelas sky, cairão and do the céu, heavenly bodies e will be os shaken. poderes So he's celestiais giving the serão events abalados. that culminate Então, ele está the dando os end eventos of the que great culminam tribulation. com o fim He's da giving grande those tribulação. events, the Ele está meltdown, dando the esses ending of eventos, the great o tribulation. derreter, After o that, then he final says, da verse grande 30, tribulação. Então, depois disso, ele fala immediately no after the 30, distress of those days, ele diz, then will imediatamente appear the após a sign of the tribulação Son of daqueles Man in dias, heaven, então and all aparecerá the o peoples sinal of do the Filho do earth Homem no will céu, mourn when e they see todas the as Son of nações da Man terra se coming in the lamentarão, clouds e of porque heaven verão o with Filho do great Homem vindo power nas and nuvens great do glory. céu com grande poder e grande now, glória. You see one Aleluia. of the features here. Então agora você vê uma das características aqui. characteristics of his return. Uma das características do retorno dele Is that when he comes, é que quando ele vem, it will be immediately at the será end. imediatamente no right? final da So grande this one, tribulação, the day and certo? hour, you know. Então, isso aqui, o dia e a hora, If the vocês Bible sabem, says a the Bíblia great diz, tribulation se a is Bíblia diz que a grande tribulação é 1260 dias, tem data e tempo determinado, então você sabe agora que 1200, no dia 1261, este evento vai acontecer. O Messias vai aparecer. E por que as pessoas lamentam? Eles lamentam porque agora é tarde demais. Alguém me ouviu? So there is a message there. Então há uma Receive mensagem the Lord aqui. before you. Receba o Senhor antes que Because seja now they tarde see him demais. come with great Porque power. agora eles They're veem like, ele wow, vindo com grande this poder e eles Jesus dizem, uau, we ignored, esse Jesus que nós ignoramos, nós abandonamos e abusamos, então ele é o Senhor. Olha, ele está vindo e o mundo inteiro agora parou. Ele é o rei. And it's too late. E agora é tarde demais para receber a Cristo. Então eles lamentam. Aleluia. And then Então, another characteristic. outra característica, é claro que eu disse que ele vem publicamente, que é Apocalipse 1, versículo 7. Apocalipse 1, versículo 7. Ele diz, veja, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão sobre ele, assim será. Amém. E eles vão lamentar por quê? Porque eles o rejeitaram. Então, uma mensagem para a igreja agora. Recebam ele antes que seja tarde demais. O tempo chegará quando será tarde demais. Essas pessoas estão lamentando agora. E aqueles que o aceitaram estão celebrando. Porque finalmente ele é o que ele disse que ele é. Aleluia! Porque aqueles outros não creram. Eles não creram naquele tempo, mas finalmente eles agora vêm ele vindo com grande poder e grande glória. Ele está vindo para a terra como o único reino da terra. Nenhuma outra religião haverá na terra. Então este é um evento muito sério, certo? O dono da terra, aleluia. Então ele diz, ele vem publicamente. Podemos ver o livro de Atos 1, do versículo 9 ao 11. E ele diz, Atos, depois de dizer essas coisas,
ele foi trasladado. Esse é Jesus. Ele abençoou os seus discípulos e ele foi arrebatado nas nuvens. Depois de dizer isso, ele foi levado para cima diante dos olhos deles e uma nuvem os escondeu da vista deles. Próximo. Eles estavam olhando atentamente para o céu enquanto eles estavam indo. Então, repentinamente, 2 homens vestidos de branco apareceram ao lado deles. E eles disseram: homens galileus, que vocês estão aqui olhando atentamente para o céu? Este mesmo Jesus que foi levado de vocês e levado aos céus, ele voltará da mesma forma que vocês o viram subir. Isso é uma profecia, Michael. É a profecia que ele deu bem aqui. E esta profecia diz que o mesmo corpo humano que é glorificado com o qual ele subiu é o mesmo corpo com o qual ele voltará. E esta profecia diz que o mesmo Messias, com o mesmo poder e poder para derrotar a morte, que ele subiu, ele voltará. Essa profecia fala da vinda do Messias na segunda vinda. Na segunda vinda do Senhor depois da tribulação. Então, outra característica a respeito de tudo isto, os cristãos, vocês que estão sentados aqui, os eleitos do Senhor, que eram santos no tempo do arrebatamento. Lembre-se, santos, e são levados para o céu, vão voltar com Jesus. Então, nós já vimos a linha do tempo, o presente céu. Então, nós vamos com ele. Então, na segunda vinda ele vem, vocês vêm com ele, estão na terra com ele, entram na Nova Jerusalém com ele, e então vocês estarão com o Senhor para sempre. Aleluia! Jesus é Senhor. Então, esta é uma coisa séria que o Senhor falou aqui. A instrução é inacreditável, porque o Senhor está dizendo que é digno, vale a pena perseverar, vale muito a pena perseverar. Por quê? O contraste é inacreditável. Certo? Se você não perseverar e aceitar a marca, eu continuo dizendo para as pessoas em todos os países, eu digo para eles, se por qualquer chance você não entrar no arrebatamento, por alguma razão desconhecida, por favor, não receba a marca. Por favor, não receba a marca. Se você receber a marca, é a mesma coisa que você adorar a besta. Você já adorou a besta e você será lançado no lago de fogo. Então, o que o Senhor está trazendo aqui é muito sério, povo abençoado, e nós estamos vendo a instrução que o Senhor está dando aqui no livro do Apocalipse 2:7. Se você abrir comigo lá, agora é isto que você tem que levar à igreja que não vai entrar na tribulação. Ele diz, todo aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aquele que é o quê? Vencedor. Então o Senhor está dizendo, permaneça firme, permaneça na justiça, permaneça em santidade, separe-se da corrupção moral desta cidade, deste mundo. Fique ao lado do Senhor somente com Ele. Ele vai te ajudar. Separe-se das pornografias, dos telefones, dos seus telefones. Lança isso fora. Separe a sua vida. Seja santo, seja justo. Por quê? Porque há algo maior na frente. O Rei da Glória está vindo. Então, o reino de Deus está vindo. Então, o contraste, o oposto ao reino de Deus é insuportável, porque é o lago de fogo. Então, há somente 2 destinos no final. Então, o Senhor está dizendo que Daniel 3, não vamos ler Daniel 3, do 13 ao 25, os jovens hebreus, eles perseveraram. Eles permaneceram firmes. Por quê? Eles foram colocados em um lugar, em uma posição,
onde eles tiveram que escolher ou adorar um ídolo ou permanecer. Olha agora, ou adorar um ídolo e serem salvos, não serem lançados dentro da fornalha de fogo. Eu preciso ver muito bem, ver a definição de fornalha. Talvez é 1700 graus Celsius. Isso é virtualmente insuportável, certo? Então nós vemos muito claramente aqui que eles ficaram firmes. Eles fincaram o pé e disseram, neste assunto de adorar a Jeová, nós não vamos desistir. É melhor vocês não se matar. E desta forma, eles puderam ser libertos pelo Senhor, livrados neste tempo da tribulação também. As pessoas vão precisar ficar firmes. Se por alguma razão, eu sei que é uma coisa triste para dizer, mas eu digo porque algumas vezes é a realidade que nem todos aqui vão conseguir. Quero dizer, a maioria vai entrar, eu creio, mas eu estou dizendo que algumas vezes não é 100% garantido. Então, se por alguma razão você não conseguir entrar, por favor, fique firme. Não receba a marca. Não receba a marca da besta. Não adore o diabo, porque isso vai realmente te lançar dentro do lago de fogo, certo? Porque os jovens hebreus, foi dito a eles que se eles não adorassem o ídolo, a estátua, eles seriam lançados dentro de uma fornalha de fogo. Mas eles disseram, não. Nós não vamos renunciar, nem retroceder ao nosso Deus, negar. Porque você vê que no final o Senhor aparece dentro da fornalha. E agora é para a glória. Eles estão no reino de Deus. Então é isso que o Senhor está dizendo. Daniel foi a mesma coisa. Todo este episódio aqui é para te ensinar a perseverança. E também nós aprendemos. Lucas 19, do 38 ao 44 na tela. Nós aprendemos disso, assim como Zacarias, capítulo 11. Ele diz, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Então ele diz, alguns dos fariseus disseram para os discípulos, ele disse, mestre, repreenda os seus discípulos. E ele disse, se eles ficarem quietos, estas pedras gritarão. E ele diz, enquanto ele se aproximava de Jerusalém, ele viu a cidade e chorou sobre ela. Este é o lugar onde ele diz que ele chorou. Ele disse, se vocês apenas tão somente soubessem deste dia o que te traz a paz, mas deixa para lá, isso agora está escondido de vocês, escondido dos seus olhos. Mas dias virão, quando os seus inimigos virão e vão te cercar, de todos os lados. E ele diz, eles vão te lançar no chão, você e os seus filhos dentro dos seus muros, e eles não deixarão uma pedra sobre a outra, porque vocês não reconheceram o tempo da sua visitação. Ai, meu povo, quando o Senhor nos envia até vocês, eu sei que eu amo vocês. E eu estou falando ao vivo, eu amo a Igreja de Cristo, eu estou falando ao vivo. Todos os que amam a Cristo eu amo. Mas quando o Senhor me envia a vocês, por favor, recebam a graça. Eu trouxe a nuvem de Deus para vocês, porque a falha em reconhecer a tua hora da visitação é inacreditável lá. Este é o momento quando ele disse para eles em Zacarias capítulo 11 que agora eu não vou mais pastorear vocês. Ele diz, deixa para lá agora. Vocês nunca mais me verão. Significando, eu agora fechei a visão de vocês de Cristo. Vocês não me verão. Ficarão cegos. Até que vocês digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós aprendemos isso. Quão mortal é rejeitar o Messias. Nós aprendemos nesta escritura. E muitas coisas que nós aprendemos que é muito temível. Então, para terminar, nós vimos que Israel vai fugir para Petra, nos montes da Jordânia. Eu ainda estou falando das características deste dia do retorno. Que Israel vai fugir. Na verdade, ele diz, metade da cidade vai fugir. É claro que haverá uma matança. Metade da cidade fugirá. E há muitas escrituras que nós lemos. Daniel 9, 27 é sempre muito proverbial aqui, porque ele fala a respeito do contrato assinado. No meio da semana ele rejeita a aliança, ele quebra a aliança. Zacarias
where it 7, says, 9 é o que in the eu vou ler aqui. Holocaust, Quando ele disse no Holocausto, one out of every Um 3 Israeli de a Jews. cada 3 In the judeu Holocaust. israelita foi morto But on this no one, Holocausto. Mas 2 este out of Holocausto 3 aqui says, vai "Wake, ser awake, 2 O de sword 3. against my Ele diz, shepherd. desperta, I know ó that my espada son, you have come contra such o a meu day with my pastor. daughter. When Eu I'm sei speaking this coming que of the vocês Messiah, it estão sounds vindo cruel. quando It sounds esta brutal. You're vinda like, do what kind of Messias thing is soa this? tão brutal e But você pensa, this gospel is a que tipo gospel de of coisa é love isso? Mas and este grace. evangelho é o But now, evangelho today we do are amor handling e da the graça. end-time events. Mas hoje nós vamos Events that you see lidar in your news contra os and how eventos they're do tempo do counting down to fim the que você coming vê of nos the seus King. noticiários That's why e são a today there is a contagem time of regressiva em this when direção à God will vinda do come to rei. purge É por sin isso que nós estamos and falando restore disso, quando holiness and Deus está righteousness vindo and para peace in the purificar o earth. pecado So e that's why, estabelecer a but don't worry, justiça this e a is a paz na good thing, terra, o right? reino dele. Because the king is Então não coming se to take over preocupe. from the enemy, Isso é right? uma coisa boa, porque So o he rei says, está awake, vindo O para sword against my tirá-los do shepherd, inimigo. against the E ele man who diz, is closest levanta-te, to ó you. espada, contra o meu pastor, contra o meu Declares the companheiro, sovereign Lord, the Yahweh aquele of que é meu hosts. amigo, declara o Strike the Senhor dos shepherd, and the exércitos. sheep will be Vira ao scattered. pastor e as And I'll ovelhas se turn my hand dispersarão against the e little voltarão voltarei In a the minha whole mão land para declares os the Lord. pequeninos. 2/3, Na terra that's what toda, I meant. declara o Senhor, 2 out of 2/3. 3. É isso que eu disse. 2/3 will be 2 de struck 3 down and perish. serão Yet ceifados e 1/3 morrerão. will be Todavia, left in the land. 1/3 permanecerá na serious, terra. blessed people. Isto é sério, He says, povo abençoado. "This Ele third diz, este I'll terço, put into the 1/3, fire, eu and I'll colocarei, refine them passarei like pelo silver and fogo, test them like o gold." refinarei como prata e os purificarei like como silver, ouro. test them Oh, like é gold. fogo puro. They will call on my name, Ela and I will invocará o answer meu them. nome I e will eu say, lhe "They are my responderei people," and they will e say, "The direi, Lord, é ao meu He povo. is our E God." ela dirá, So o there is so Senhor much, é o meu but we Deus. know that Israel Então há will flee on tanto, that mas day. nós sabemos que And another thing Israel fugirá naquele dia. that the Antichrist E uma outra has coisa already been said, é will que o gather an army anticristo vai against reunir the um Lord, exército contra o Senhor, certo? We have seen that in Nós Revelation vimos isto 16, em right? Apocalipse 16, We certo? can also see it in Nós Daniel também 7, podemos 7. ver em Daniel 7:7. Daniel 19:19. Can you? Okay, whichever Daniel comes first. 19, After that, in my 19, vision, o I que vier looked, and primeiro. there before me Depois was disso, the na minha fourth visão, beast, eis terrifying diante and de mim a frightening, primeira and very besta, powerful. It had lion, aterrorizante, iron teeth, muito poderoso, it had tinha teeth of iron, dentes de leão, again, iron teeth, and crushed and dentes de devoured his leão, victims, e and estava trampled underfoot devorando as whatever suas is left. vítimas e pisando It was tudo que different from tinha the rest. sobrado. This is Ele era terrible. diferente dos outros. Isto This é is a terrible terrível. time, the 10 Este é um horns. tempo terrível. Ele Talk tem about the 10 authorities, chifres, right? falando da autoridade, That certo? gathered 19:19, Que vai Revelation reunir. 19:19. Apocalipse 19, We are about to 19. summarize this now. Estamos and prestes finish a it. resumir isso He e says, terminar. Then I Ele saw the diz, beast então and eu the vi kings a of the besta earth e os and reis their da armies terra gathered e os seus together to exércitos wage war reunidos with the rider para of the fazer horse guerra and his contra army. o cavaleiro do cavalo So the branco Antichrist will e o seu gather exército. the Então, o rebellious anticristo vai reunir um and exército try to rebelde fight e the vai Messiah. tentar lutar If you contra o give me Messias. time, Se você I me can der handle tempo, another war eu later. posso lidar com outra Maybe guerra next time. depois, talvez da próxima I vez. can handle Gog, Magog, the Eu one you see in posso Ezekiel, lidar right? com Og e Magog, That que now você vê em comes at the Ezequiel. other end, where Esta fire agora will vem fall no from outro heaven, fim, quando o fogo vai descer do céu, Hallelujah. certo? Oh, don't worry about it, we'll Aleluia. discuss it when Não it se comes, right? preocupe, nós vamos discutir sobre isso quando o tempo chegar, certo? So we have seen that Jerusalem Então will be nós captured. vimos que Jerusalém será capturada. The Lord will destroy the O Senhor Antichrist vai destruir o anticristo and save his people from e vai trouble. salvar o seu So can we look at povo some little da lessons from Jordânia. that Então podemos before tirar I algumas go lições into disso handling Revelation antes de eu 19? We're going to entrar take a short e break after lidar this. com We come Apocalipse back. 19. Now, Vamos he fazer um says the pequeno following. intervalo e voltaremos. Então ele diz o seguinte: The second coming of Christ. a segunda vinda de Cristo. The message we get from the A second coming mensagem of que nós Christ recebemos da segunda vinda de Cristo is that é que finally Jesus finalmente Jesus That is the only tem message que there. vencer. Esta é a única That is mensagem the only lá. message there. Essa é a única mensagem lá. Finally Jesus must. Finalmente Jesus tem que vencer. No matter the circumstances, Não no importa matter as the chaos you see on circunstâncias, the earth não today, importa o you caos see in que your você news, vê na terra hoje, at the você end, vê nos Jesus must noticiários, no final The Lord Jesus must tem que prevail. vencer, So o therefore, Senhor tem the que vencer. instruction is, Portanto, a instrução if é, you know already se the você breaking já news sabe before as it's announced on breaking news CNN antes and de other ser news, anunciado na CNN e outros that finally noticiários, Jesus must que win, finalmente then it Jesus should tem que affect vencer, how you live então here isso tem and que how you afetar a align forma como
como você vive aqui, como você vai se alinhar para ter certeza que você vai se juntar ao lado vitorioso. Então, tenha certeza de que você vai ficar do lado de Jesus, nascer de novo e andar com Cristo, porque finalmente Jesus vence. E a segunda coisa que nós vimos é que as pessoas choram. Aqueles que rejeitaram a Cristo, eles choram muito amargamente, eles choram. Eles veem ele voltando e eles choram, eles lamentam, a Bíblia diz. Por quê? Porque é tarde demais. Eles poderiam tê-lo recebido, mas eles o rejeitaram e agora é tarde demais. Então, receba o Senhor enquanto ele pode ser achado, certo? Então, eu acho que podemos fazer um pequeno intervalo, voltar, e eu vou lidar com Apocalipse 19, e eu acho que estamos fazendo progresso, porque hoje, depois disso, eu vou entrar na tribulação. Que o Senhor os abençoe. O tempo é muito curto, somente em 15 minutos, e eu vou voltar. 15 minutos de intervalo, amados.